tapete pra lá. Pega um suco de abacate. Quem saiu foi Tatu. Puxa o rabo da pantera. Quem saiu foi ela. Você que saiu. Foi você. Não, E quem foi? pantera. Ah, a Pantera. Você não é a Pantera, não? E quem é a Pantera? Ela. Pantera faz como? Fala, Fluente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão escutando algum barulho diferente aí no recinto? É porque hoje eu tenho uma convidada super, hiper, mega especial. Vocês já devem saber quem é, porque ela já está na imagem, gente. Ela já está por aqui. E hoje eu vou ter a honra, o privilégio de dividir, de compartilhar esse ambiente, porque ela me ajudou a construir, tá? Esse ambiente também. E eu vou ter o privilégio de compartilhar esse momento com alguém muito especial. E ela já está aqui interagindo, tá? Hoje vai ser muito legal esse podcast. Fica aí, porque você vai ver ela em primeira mão, aparição pública, nascendo um talento, nascendo uma estrela. Mas antes da gente começar, vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. E é isso! Hoje vai ser diferente, porque geralmente eu fico aqui nessa cadeira entrevistando alguém. E hoje vai ser diferente. Mas antes, vocês já viram aí o recadinho, né? Vocês já viram aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, faz o seguinte, aproveita logo esse início, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, manda aí para muita gente, fala, gente, hoje tem estreia no Fluente Cast. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história do host desse episódio, desse canal do Fluente TV, do Fluente Cast, mas não é qualquer pessoa que vem me entrevistar, não. Vocês sabem disso, né? É uma pessoa muito selecionada, é uma pessoa que eu já estou olhando aqui para ela, muito selecionada, que vai me entrevistar enquanto ela vai tomando posição ali no puff dela. A mamãe está aqui também ajudando aqui na organização. Enquanto a mamãe vai colocando ela ali no puff, eu vou pedindo para você, mais uma vez, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscrever no canal, porque eu vou chamar ela. Me fala aí se vocês já querem escutar a Bela do Pai. Vocês já querem saber quem é? Meu Deus, eu acabei dizendo quem era, eu não podia dizer, meu Deus. Eu acabei dizendo, mas ela está chegando aqui, está se organizando, tomando posição ali no seu puff, tá? Podem colocar ela ali no puff, porque ela vai ser chamada agora. Quem é? Senhoras e senhores, eu tenho o prazer, o privilégio de chamar aqui, nesse dia tão especial para mim, minha filhota linda, maravilhosa, a Bela do Pai. Tudo bem, minha filha? Toca aqui na mão do papai. Você tá bem? Quem foi que fez essas unhas suas? Mas suas unhas estão lindas. Fala aí um oi pra galera. Fala, oi pessoal, tudo bem? Fala aí, deixa a turma te ouvir. Aqui no microfone, lembra? Ó, 2 dedinhos, como é que você fala? Oi? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala assim, fala, fluentes. Tudo bem com vocês? Fala aí. Ela não quer falar, mas ela vai me entrevistar, gente. Eu tenho um privilégio aqui de ser entrevistada aqui pela minha filhota. Ela vai me entrevistar. Gente, ela tá querendo sair do recinto, mas ela não vai sair, porque ela tá aqui com a mãe dela. Então, gente, mais uma vez, curte esse vídeo. Compartilha, a gente está se organizando aqui, vai dar certo, tá? No final vai dar tudo certo, ela já tá ali sorrindo. É um episódio especial mesmo, tá? Em comemoração aqui, é um dia muito especial para mim. Pois é um dia muito especial para mim, porque hoje é o meu aniversário,
Hoje estou completando 35 anos, 3.5, com carinha de 17. Gente, 35 anos, graças a Deus bem vividos, gratidão a Deus por todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado, minha família, meus amigos, meus pais, minha esposa, minha irmã, enfim, gratidão a todos vocês, todas as pessoas que circundam aí nas redes sociais, amigos de infância, amigos de trajetória, amigos de trabalho, amigos de universidade, enfim, vários nichos aí no Brasil e fora do Brasil. Gratidão a Deus por todos eles, por todos vocês. E hoje é um episódio especial, porque eu tô aqui com ela, a Bela do Pai, me entrevistando, gente. Eu quero descobrir como é que vai ser isso, porque vai ser especial, vai ser diferente. Obviamente, é um episódio gravado, a gente vai tentar fazer alguns cortes aqui para não perdermos a linha de raciocínio, mas para começar, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou passar para ela e vou pedir para ela me fazer a primeira pergunta que vier à cabeça dela. Bela, qual a primeira pergunta que você quer me fazer? Onde você nasceu? Onde eu nasci? Eu vou contar essa história. Onde eu nasci, onde papai nasceu. Você quer saber onde papai nasceu? Então vamos lá. Papai nasceu numa cidade chamada Picos, no interior do Piauí. Inclusive eu tô aqui com a camisa do Piauí, representando aqui uma terra abençoada, onde o calor humano e o calor do sol também é um calor especial. Eu costumo dizer que o Piauí todo realmente é muito quente, né? Mas Picos é uma cidade que está de parabéns, né? Não é aniversário de Picos não, mas é uma cidade que, em termos de calor, gente, é diferenciada. Então eu nasci nessa cidade chamada Picos, no interior do Piauí. Você conhece Picos? Me deixa saber aí nos comentários. Você conhece Picos? Fala assim, já passei por lá, já conheci, nunca ouvi falar. Geralmente tem algumas pessoas que nunca ouviram falar, né? Mas me diga aí, coloca aí nos comentários se você já ouviu, se você conhece Picos. Então eu sou natural dessa cidade chamada Picos. Nasci, me criei por lá. Minha mãe, costureira, né? A vida toda trabalhando com costura, autodidata, um exemplo de dedicação, de criatividade, de empreendedorismo, de visão, de mindset. Meu pai, feirante, então trabalhou a vida toda na feira. Para mim, um exemplo de dedicação, de disciplina, raríssimas às vezes. Eu lembro, acho que conta nos dedos da mão, talvez 2 ou 3 aí, que ao longo da trajetória do meu pai, ele não foi trabalhar por alguma questão de saúde ou algo do tipo, né? Uma máquina realmente de trabalho, disciplinado, 4h30, 5 horas da manhã, chegava em casa de noite. Então, eu fui criado nesses dois ambientes. De um lado, meu pai muito disciplinado, muito sério, muito rigoroso ali com suas missões, com seu dia a dia, trabalhando na banca, na feira. E, por outro lado, minha mãe também, muito disciplinada, mas com visão bem mais criativa, empreendedora, de pensar fora da caixa. Então, basicamente, foi isso, né? Fui criado nessa cidade chamada Picos e nasci nessa cidade e basicamente são meus pais. Eu tenho minha irmã, Isabel, né? Isabel e Israel. O pessoal falava que era como se fosse Sandy Júnior de antigamente, né? Eu mais menorzinho, minha irmã mais altinha do que eu. A gente brincava muito, brincava e brigava muito, gente. É incrível como que criança gosta de brincar, gosta de criar confusão, e eu criava muita confusão, ela também criava confusão, tá? Isabel, eu sei que você está assistindo esse vídeo, nossa, gente, mas Isabel caçava conversa demais, mas foi um lar muito abençoado, graças a Deus, com algumas dificuldades, algumas privações, mas sempre um lar muito abençoado. Filha. Papai, como foi sua infância? Como foi minha infância, né? Sabia que papai também teve infância, sabia? Eu vou contar para você como foi minha infância, tá? Minha infância foi basicamente assim. Eu fui criado uma criança muito traquina, muito travessa, muito esperta, muito cheia de aventuras, né? Impulsiva e impossível, né? Como diz no interior. Tinha alguns nichos de pessoas com quem eu convivia, né? Tinha um nicho de amizades da igreja, tinha um nicho de amizades da rua, tinha um nicho de amizades da escola.
né? E cada um me ensinou algo que hoje eu sou muito grato, né? Então, o nicho de amizade da igreja me ensinou muito sobre disciplina, sobre liderança, né? Então, em alguns momentos eu tive que ser líder de adolescentes, dava aula para as crianças, fazia peças de teatro. Eu vou falar mais na frente como isso foi importante para eu desenvolver algumas dificuldades que eu tinha, inclusive de fala, de timidez. Então, sou grato a muitas pessoas com que eu convivi nesse nicho de amizades que foram fundamentais para moldar meu caráter, moldar minha personalidade. Vitor, Germano, Cristiana, vários amigos, Yuri, Rendel, Maxwell, Maione, pessoas que são muito especiais para mim até hoje. Então, agradeço muito a esse nicho tão especial. Outro nicho era da escola, do colégio, né? No colégio eu tinha um apelido, não sei se eu falo aqui esse apelido, falo ou não falo? Né? Eu não, graças a Deus, Deus foi me moldando aí meu caráter, foi me blindando, não tive nenhum problema com relação ao apelido, embora não acredite que não seja algo certo, né? E a gente não pode incentivar esse tipo de comportamento, mas eu tinha um apelido quando eu era criança, que era Canibal. Olha aí, gente. Se alguém me conhece dessa data aí, desse tempo, fala aí. Eu lembro desse apelido, Canibal. Coloca aí nos comentários, no chat. Eu lembro do Canibal. Então, eu tinha esse apelido no colégio. Lá no colégio foi um momento também muito especial, porque até então eu era muito tímido. E eu vou contar um pouco dessa história também, mas era ao longo da minha trajetória, na minha vida estudantil, eu era muito tímido. Tinha um momento de brincar, mas era muito tímido, muito comportado até um certo ponto. E eu era goleiro, tá? Eu era goleiro do time. Alguns amigos, inclusive, enveredaram, né, como pro ramo do futebol. Rômulo, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou na Rússia. Um abraço, Rômulo. Não sei se você vai assistir isso não, mas fica aí um abraço para você. Quem mais, gente? Quem mais que eu tô lembrando aqui? René também foi lateral esquerdo do Flamengo durante muito tempo. E eu fui inventar de estudar, né, gente? Eu não fui inventar de estudar e cá estamos nós, graças a Deus por isso. Então, eu tinha esse nicho também da escola e tinha esse nicho da rua também, onde na rua eu era mais aventureiro, né? Desbravava, construía casa, subia morro. Tinha uma praça em frente à minha casa, onde a gente morou primeiro. Depois moramos perto no centro da cidade lá de Picos e morava próximo de um morro. Então, fazia casa, fazia escultura, fazia travessura. Então, minha infância foi basicamente assim, né, com esses vários nichos de trabalho. Acho que minha mãe e meu pai tiveram muita sabedoria em me educar. Eu gosto de dizer que teve umas férias, né, por ser muito traquino, que, gente, foram 30 dias de férias e foram 30 pizzas que eu levei da minha mãe. Mãe, te amo, mãe. Como aquilo foi importante para mim, tá? Mas foram 30 dias de férias e 30 dias apanhando, né? Porque eu era muito traquino mesmo. E a mãe ali tinha que precisar fazer uma ação mais enérgica. E aí já chegou um momento, já estava final das férias, ele já estava falando, gente, eu não vejo a hora de voltar a estudar. Porque eu tô apanhando todo dia, tô fazendo muita traquinagem. Mãe, te amo, beijo. Mas eu gosto de contar esses episódios nas minhas palestras e dentro da reunião da família, porque é algo interessante. E basicamente a vida toda nós estudamos em colégio público, né, digamos assim, e estudamos no SES, estudamos em outros colégios também, até que em determinado momento da nossa vida, Deus foi abençoando, mostrando pessoas no nosso caminho, na nossa trajetória, e Deus nos abençoou e eu fui estudar num colégio muito top, no colégio mais top da cidade, que chamava Colégio São Lucas, e o logomarca é o Colégio São Lucas, o que mais aprova no vestibular. Essa era a logomarca do colégio, tá? Então, lá estudava filho de médicos, filho de doutores, filhos de advogados, de empresários, dono de posto de combustível, e ali, naquele dia, também estava estudando, a partir daquele momento, filho da costureira, Dona Graça, e filho do feirante, seu Dedé. E é engraçado que quando você está num ambiente, né, onde todo mundo é socialmente diferente, mais elevado, parece que... Eu lembro dessa piada do Whindersson Nunes, parece que a gente até desaprende a andar, né? Eu andava assim, todo diferente, todo errado, parece que ia tropeçando, desaprendi a andar naquele sentimento que todo mundo estava olhando para mim. Então, basicamente, esse foi um pouco da minha infância, né? Meus nichos de educação, até eu chegar nesse colégio, que é o Colégio São Lucas, o que mais aprova no vestibular. Tá, Bela? Papai, é verdade que você fosse da sala de aula? Quem foi que te contou essa história, menina? Mãe? Eu vou contar essa história para você. Pois é, eu fui expulso da sala de aula
E eu estudava no Colégio São Lucas, né? Lembra o que é mais a prova no vestibular? Mas eu tinha uma veia traquina muito forte dentro de mim e eu cheguei no colégio novo que eu não conhecia ninguém. E aí, uma forma inusitada de fazer amizades, né? Foi caçando conversa. Você já ouviu esse termo? Caçar conversa? Coloque aí no chat. Já ouvi esse termo? Caçar conversa. Caçar conversa. É um termo no Piauí que é uma forma de você ali, né, azucrinar alguém, de você chamar atenção. Então, eu fui caçar conversa com um amigo meu que eu ainda não conhecia, né? Inclusive, o nome dele é Jackson. Um abraço, Jackson. Você fez parte de um ponto de inflexão na minha vida. Mas eu vou contar esse case aqui. Então, no meu primeiro dia de aula, era a aula do professor Rafael. O professor Rafael era um professor de matemática. E no Piauí tem uma veia educacional muito forte. E esse professor, anos atrás, ele já tinha dado aula, já dava aula no colégio muito famoso no Piauí, que chamava Colégio Dom Barreto. E ele ia, né, periodicamente, até Picos para poder dar essa aula no Colégio São Lucas. Então, era um professor renomado, tinha muito conhecimento, muita bagagem, muita experiência. E o professor Rafael estava lá, escrevendo no quadro, colocando seu nome, fazendo ali algumas anotações, e eu peguei uma bolinha de papel, uma abençoada de uma bolinha de papel, e fui jogar na cabeça de um amigo que eu ainda não conhecia, que era do Jackson. E aí, nesse momento que eu joguei a bolinha na cabeça do Jackson, o professor Rafael inventa estava escrevendo o quadro, de olhar para trás. Aquela cena de filme, a bolinha tá saindo da minha mão, o professor tá olhando para mim e ainda eu tento pegar a bolinha no ar, mas obviamente não deu jeito. A bolinha viajou e bateu na cabeça do meu amigo Jackson. Chega e empinou assim. Se eu tivesse mirado, talvez eu não tivesse acertado. Pinou. O professor olhou para mim com aquela cara de poucos amigos, né? Ele tinha uma voz bem característica, bem forte assim, e me convidou, sai da sala de aula. Me convidou para sair da sala de aula. Tentei argumentar ali, mas professor, veja bem, não, sai da sala de aula, aqui não é lugar de moleque, e me convidou, né, para não dizer, me expulsou da sala de aula. E ali, um aluno que já era diferente, né, todo mundo olhando ali, porque fisicamente, né, vestualmente já era um aluno diferente. E aí todo mundo olhando para mim, eu fiquei com muito medo, muita vergonha, inclusive, de ser expulso do colégio. E aí eu fui me esconder num lugar que eu pudesse me sentir seguro. Fui me esconder no banheiro. Fui lá no banheiro, fui me esconder lá, subi em cima do vaso, sentei ali. E ali ali foi um grande ponto de inflexão para mim. Ali eu fiz duas reflexões e compromissos comigo mesmo, né? Ali eu falei, mais nunca eu sou expulso de uma sala de aula. Até hoje estou honrando esse compromisso, né? De mais nunca ter sido expulso. Ali foi a primeira e a última vez que eu fui expulso de uma sala de aula. Foi o primeiro compromisso comigo mesmo. E o segundo compromisso comigo mesmo, ali eu falei, eu vou calar a boca desse professor. Obviamente foi isso a minha fala, né? Meu pensamento, mas o que eu estava querendo dizer é eu vou mostrar para esse professor que eu tenho um valor. Que eu não estou aqui de graça, não. Que eu estou aqui também, eu tenho um valor. E fui me esconder no banheiro, fiz esse compromisso. Um ano se passou, os momentos se passaram. E caí para dentro de matemática, porque ele era o professor de matemática, eu queria mostrar valor para ele. E matemática é uma disciplina sensacional, porque ela abre a mente, né? Ela abre o olhar da gente para muitas coisas. E aí caí para dentro de matemática, e naquele colégio, antigamente, né, tinha uma premiação dos melhores alunos do ano. Não sei se o seu colégio tem, ou teve, ou no seu tempo tinha isso, né? Mas tinha a premiação. Eis que quem ganha o melhor aluno da sala naquele ano, naquele primeiro ano do ensino médio, esse que vos fala. E quem vai dar a medalha para mim, quem vai me dar a medalha? O professor Rafael. Então, o professor Rafael foi me dar medalha, né, com a cara ali de um pouco de não acreditar, né? Embora ele estivesse vendo minha evolução ao longo do ano, mas ali foi um grande ponto de inflexão também, porque a partir daquele momento o professor Rafael começou a cuidar de mim, o professor Rafael começou a ter um cuidado especial comigo, e os outros professores de matemática também, começando a me colocar questões extras, situações especiais, né? Outras provas que estavam rolando em outros locais, então teve um cuidado muito especial comigo, a qual eu sou muito grato. Segundo ano foi do mesmo jeito, terceiro ano do mesmo jeito, e no terceiro ano
né, nessa mesma pegada, nessa mesma toada, aquele ponto de inflexão fundamental na minha vida para eu cair para dentro e entender que o buraco é mais embaixo, que eu tenho que me esforçar. E aí eu passei nos vestibulares, né, engenharia civil, engenharia elétrica, química industrial, passei em alguns vestibulares e foi um momento muito especial de celebração, de comemoração, de mostrar que é possível, né, reconhecer as pessoas que me ajudaram nessa trajetória. E os vestibulares que eu passei foi em Campina Grande, na Paraíba, e em Teresina, né, para engenharia elétrica, engenharia civil lá, né? E esse foi um grande desafio, porque ter passado no vestibular não quer dizer que você ganhou dinheiro, não, gente. Continuava, né, com dificuldades financeiras severas, grandes, né? E aí, como que a gente vai sair de Picos, né, uma cidade do interior, e ir para a capital, né? Esse foi um grande desafio. Minha mãe muito estratégica, minha mãe sempre muito consciente, empreendedora, né? Tinha uma amiga que estava lá em Teresina, ligou para ela, entrou em contato com ela, perguntou se ela podia receber a gente lá, passar uma temporada, pelo menos nesse início, enquanto a gente estava chegando na nova cidade. E ela aceitou, né? Ela aceitou nos receber nessa cidade de Teresina. E eu chegando em Teresina, né, contando os prédios, olhando aquilo, enxergando o ar que a gente respira, uma cidade já barulhenta, uma cidade planejada, mas uma cidade grande comparada à cidade do interior, que era Picos. E foi um momento muito especial de estar realizando um sonho de sair de Picos e ir até Teresina. Filha, Papai, como era a vida em Teresina? como era a vida do papai em Teresina? Eu vou contar para você. Você quer ouvir? Você já foi em Teresina, já? Não foi em Teresina? Eu acho que você já foi em Teresina. É bem friozinho, né? Ou é quente? Quente. É quente, né? Pronto, eu vou contar como que foi minha história lá em Teresina. Você quer escutar? Bom, então vamos lá. Então, minha vida em Teresina, eu acho que foi uma vida bem especial e foi uma vida também cheia de altos e baixos, cheia de bons desafios, mas que ali foi um local que nos moldou muito para sermos as pessoas que nós somos hoje. Estou falando eu e minha família, né? Profissionais que nós somos hoje, aguentarmos as barras que nós aguentamos hoje. Então, a vida em Teresina foi uma vida bem desafiadora. No início, né, quando a gente chegou, a gente morava em casa de favor, né, dessa pessoa que nos recebeu lá, né, nessa amiga da minha mãe. A gente morava lá, dividia um quartinho ali 3x3, com colchonete, com rede. Então, era um quartinho bem pequeno. A gente distribuía ali as atividades da casa. Um organizava uma coisa, outro fazia outra. Minha mãe fazia a comida, minha irmã arrumava a casa, eu lavava o banheiro. Veio que minha relação com o banheiro sempre tem uma relação especial com o banheiro, mas todo mundo ali fazia alguma coisa, né? Até que chegou, eu vou até encurtar um pouco mais essa história, porque essa história é uma história bem desafiadora, né? Mas chegou um certo momento na nossa vida que a gente teve que sair dessa casa, né? As coisas não estavam acontecendo como a gente gostaria, a gente foi convidado a sair dessa casa, porque as pessoas iam sair dessa casa, né? E a gente não tinha condição de assumir as responsabilidades dessa casa, porque era uma casa muito grande, né? E embora a gente ficasse no quartinho, mas tinha outras pessoas ali morando nessa casa e a gente não tinha condições financeiras para isso, né? E eu lembro que de onde eu estudava até a universidade é uma distância considerável. Eram uns 9, 10, 12 quilômetros. Do centro da cidade de Teresina até a área norte, né? A Universidade Estadual do Piauí. E minhas aulas eram de tarde e de noite. Então, eu tinha que sair em torno de meio-dia, mais ou menos, me deslocar, porque era em torno de uma hora e pouquinho, caminhando no pingo do sol quente do Piauí, e a aula ia até 10 horas da noite, às vezes ia 9h30, e eu me deslocava também, quando eu não conseguia carona, tinha que me deslocar também lá dessa zona norte até o centro da cidade, tendo muito cuidado para não ser assaltado. Nessa brincadeira eu fui assaltado aí 3 vezes, gente. 3 vezes, resiliência aí de... Uma vez até revidei, levei um murro no olho, rasguei minha camisa, depois fui atrás do bandido. Se ele me achasse, eu ia levar outra pisa. Coisas que a gente só aprende depois, né? A maturidade. Mas era assim, meu deslocamento era isso para a universidade, ia e voltava. Basicamente era desafio e a gente teve que sair dessa casa, né? E nesse momento que a gente teve que sair dessa casa, foi um momento muito desafiador, porque a gente enxergava ali que era o fundo do poço, porque a gente não tinha onde ficar, né? A gente estava em Teresina, eu, minha irmã e minha mãe, realizando um sonho nosso, né? De realizar o curso superior. Minha mãe foi nos acompanhando, uma guerreira, uma batalhadora, um exemplo para mim.
Mas a gente estava ali realizando o sonho, mas não tinha nem onde ficar, não tínhamos onde morar. E foi um momento muito especial, muito desafiador. Até que minha mãe, nas suas conversas, né, sempre muito atenta, nesse momento de dificuldade, que a gente não tinha onde ficar, minha mãe conseguiu encontrar uma outra senhora e ela fez um pitch ali, falou que a gente estava em Teresina, realizando nossos sonhos. Essa mulher convidou a gente para ir para a casa dela. E a gente lembra até hoje, fazendo as mudanças, né, ali no período ainda escuro, fazendo a mudança, tirando, né, nossas coisas e levando até a casa dessa mulher. Antes que ela desistisse de receber a gente lá, a gente foi. E ela nos recebeu muito bem na casa dela. E eu lembro quando a gente chegou lá num quarto, né? Todas as nossas coisas num quarto, não tinha muita coisa, né? Era uma sacolinha de rede, as máquinas de mãe, nossas cores nas caixas, os livros que a gente tinha. Então era mais ou menos isso, né? E aí, eu lembro dela perguntando, o que é que vocês estão fazendo? Meio que fazendo uma entrevista. Ninguém bota ninguém na sua casa sem saber de onde é que veio, para onde é que vai, o que é que está fazendo. Então, embora minha mãe tivesse já passado o relatório, mas ela perguntou pra gente o que é que a gente fazia. E aí minha mãe falou sobre minha irmã, minha mãe falou sobre mim, ela fez essa entrevista. Ah, você faz engenharia elétrica, engenharia civil, então você gosta de matemática, exatas, né? E eu lembro falando, sim, eu gosto sim e tal. E aí eu vi que ela muito queria mais ajudar. Meus filhos hoje têm professor particular e estudam aqui no colégio, um colégio muito conceituado lá em Teresina. Você topa dar aula particular para os meus filhos? Aí eu, nu. Da aula particular, ele não está gostando muito do professor atual, você topa dar aula particular para ele? Nunca tinha dado a experiência de dar aula, sim, topo, dar aula é comigo mesmo. E comecei a dar aula para esses meninos. Eu estudava de tarde e noite. Eles estudavam de manhã e de tarde. Que horas que eu ia dar aula para esses meninos? Exatamente. A aula era de madrugada, noite/madrugada. E várias vezes, quando eu chegava de noite, 10 horas da noite, tomava um banho ali, a gente entrava e varava a madrugada dentro, dando aula para esses meninos, e foi uma bênção. Dodô, Larissa, então todo mundo vive. Então, um abraço para todo mundo, vocês são muito especiais. Graças a Deus, todo mundo está formado com suas famílias. E ali foi um momento muito especial, porque... E ela perguntou, quanto você cobra para dar aula? E eu não tinha nem referência. E eu perguntei, quanto é que o professor deles cobra? Aí ele, R$10 hora aula. Então, vamos fazer o seguinte, eu também cobro R$10 hora aula. E deu certo, né? A gente começou a ganhar nosso dinheirinho, começamos a ganhar ali nossos primeiros recursos, mas não é a mesma coisa de você estar na sua casa, né? E morar de favor é importante. Sou extremamente grato, dona Denise, e todo mundo ali que circundou nesse ambiente propício de acolhimento. Foi tão especial, foi muito importante na nossa vida, na nossa trajetória. A gente começou a ganhar um dinheirinho, minha mãe começou a fazer uma outra costurinha ali na rua, e a gente, né? Mas é diferente de estar na sua casa, né? E a gente começou a ganhar esse dinheirinho, e aí a gente alugou uma casa, né? Em frente à casa da dona Denise, onde a gente morava ali, acho que, se não me engano, era 150 e depois mudou para 300, acho que era 150 o aluguel, uma casinha pequena no centro da cidade, mas pensa numa sensação, numa emoção que foi sair da casa de favor e morar, digamos, mesmo que sendo pagando o aluguel, na nossa casa. Então foi muito especial ali, aquele momento de termos nosso cantinho, de, enfim, estar em família, numa cidade grande, mas começando ali a se manter, né? Começando ali a ganhar um dinheirinho, mãe fazendo costura, eu dando aula, comecei a dar aula para outras pessoas em outros bairros, dar aula de reforço, até que chegou um momento que eu falei que agora eu quero estagiar. Gente, eu quero estagiar, eu vou estagiar. E eu estava no 3º para o 4º período, gente. É muito difícil estagiar em 10 períodos, 5 anos, está no final do 1º para o 2º ano, querer estagiar. E eu lembro que muitas pessoas me ajudaram muito, gente. Meus amigos da Universidade Estadual do Piauí, né? Chico, Denilson, Oswaldo, Cris, Segundo, Dani, gente, foram pessoas sensacionais. Obviamente eu não tinha computador, não tinha notebook, né? Os professores me ajudaram, fiz ali um currículo geral, genérico, de uma folha, não tinha muita coisa, não tinha quase nada, né? Praticamente nada, tinha muita vontade. E ali eu acho que foi um grande ponto de aprendizado para mim, porque eu pegava esse currículo, né? Até eu mapeei, peguei a lista telefônica. Você é do tempo da lista telefônica? Me diz aí. Você é do tempo da lista telefônica? Me deixa saber aí. Eu sou do tempo da lista telefônica. Coloca aí no chat. Eu sou do tempo da lista telefônica. Eu sou do tempo da lista telefônica. E todas as empresas que tinham nome engenharia na lista telefônica, eu circulei.
Circulei, eu lembro disso muito claramente. E aí peguei, tirei xerox de vários currículos e pela manhã, quando eu não tinha aula, eu ia deixar esses currículos em todas essas empresas. E eu lembro como que foi um aprendizado, porque muitos não queriam me receber, outros queriam me receber, outros eu falei que queria falar com o dono, outros não passava da entrada, outros... E, gente, todo esse processo de repetição, de aprendizado, me fez criar uma couraça de aprender quais são as respostas, quais são as perguntas em entrevistas, como dizer sim, como dizer não, como que você conta sua história em 1 minuto, como que você diz seus valores, como você se coloca na posição de aprendiz. Gente, foram assim, brincando ou não, foram mais de 30 empresas que eu fui deixar o currículo. Tem mais de 30 empresas com o nome Engenharia em Teresina, sim. E eu fui deixar esses currículos nessas empresas de engenharia, construtora, tudo que tinha o nome engenharia, construtora no meio, eu estava lá deixando esse currículo, tá? Eu lembro do episódio, de uma vez, um parênteses aqui, tá, Bela? Um parênteses aqui, que eu fui fazer uma entrevista, e essa entrevista foi uma das piores entrevistas que eu fiz. Era no Centro Administrativo de Teresina, né, no estado, e aí minha irmã, ela já tinha um celularzinho que ela tinha ganhado do namorado dela, que o toque desse celular era um gato miando. Era um celular pequenininho, não sei se era Motorola, LG, um celular pequenininho com a luzinha azul, que era a chamada desse, era um gato miando. Miau, miau, miau. E aí, eu fui para essa entrevista com o meu currículo, levei lá, me preparei, né? Minha mãe fez uma camisa de botão toda ajeitadinha para mim e fui para essa entrevista. Lá me perguntaram, você quer um trabalho, você quer um emprego? Você que não sabe a resposta certa, tem uma melhor resposta para essa pergunta. Você quer um trabalho ou você quer um emprego? E eu respondi erradamente, né? Falei que eu queria uma coisa, que o melhor é falar que é outro. E fui aprendendo. E até que chegou lá no meio da entrevista, né? Eu com minha pastinha, com meu currículo, tal, aqui direitinho. Eis que um gato começa a miar. Miau, 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 miando, miau, miau, miau. E todo mundo no departamento começou a olhar, um olhar para o outro. Eu também já comecei a olhar, um olhar para o outro. Gente, cadê esse gato? Um gato entrou aqui no departamento. Até que, uma hora, eu lembrei que esse gato era o abençoado do celular que estava chamando. Peguei o celular todo errado, abri e fechei e, obviamente, fiquei com aquele clima constrangedor, porque o gato do departamento era o celular da minha irmã, porque eu não sabia por que eu tinha levado, porque se alguém fosse ligar, era ligar para ela, mas eu queria levar como se tivesse um celular e vacilei. E, obviamente, não fui escolhido nesse estágio. Mas foi um outro grande aprendizado. Então, a vida em Teresina foi muito desafiadora, né? Foi de muita construção, até que nesses currículos que eu deixei, me chamaram para dar aula, né? Numa comunidade para crianças em situações de risco, de vulnerabilidade, e minha aula era de contar histórias para essas crianças, ensinava matemática, mas contava muitas histórias, e como aquilo, tanto de crianças, como de aprender, de levar currículo, de estar numa comunidade, foram importantes para mim. Até que num desses processos seletivos, eu fui estagiar no Teresina Shopping, a qual sou muito grato. Passei 1 ano lá estagiando no setor de manutenção do Teresina Shopping. Gente, quanto aprendizado. Hoje tem 2 engenheiros que estudaram comigo, que trabalham lá, o segundo, o Denilson. E eu fiquei muito feliz de estagiar lá, porque havia a parte de loja, distribuição, consumo de energia, toda essa parte de energia, de aprendizado, de me relacionar com o cliente, foi muito especial. Depois desse 1 ano, entrei no processo seletivo de estágio da Ambev, fui escolhido. Gente, que sonho! Na Ambev, filial Teresina, passei 1 ano como estagiário lá. Nesse ano como estagiário lá, fiz um relatório do meu estágio. Cada área que eu ia, eu perguntava os problemas, as principais soluções. Ao final dos 6 meses de estágio, fiz um relatório, levei para o gerente Fabril, para o meu gerente de engenharia. Foi tão transformador. Depois desses 6 meses, eu fui alocado, né, como estagiário ainda para uma área específica. Esse relatório de estágio virou padrão. Todos os novos estagiários tinham que ler, fazer um relatório do relatório de estágio. Depois de 1 ano como estagiário, ainda antes de me formar, surgiu uma oportunidade de ser supervisor nessa empresa, na Ambev, filial Teresina, Márcia, Álvaro Pinto, Ana Lina, Paulo Nussi, Marcília, gente, Cleilton, Fernando, sou muito grato, Rafael, sou muito grato a todos vocês por todos os aprendizados, né? Então, fui contratado
como supervisor ainda antes de me formar, e passei depois lá 1 ano, né, como supervisor, depois de formado. Que escola de gestão, de liderança, de resiliência. E eu sou muito grato à Ambev por tudo que ela me ensinou, né? Então, minha vida praticamente toda em Teresina foi essa. Passei 1 ano lá, depois surgiu o processo seletivo de outra empresa, né, da qual eu trabalho hoje, e fui para essa empresa. Essa empresa me levou até São Luís, e tive a oportunidade lá de ir nessa nova empresa, porque tinha uma pós-graduação associada, então eu queria estudar, queria aprender, e fui para São Luís. E foi um grande desafio também estando nesse local, porque no início eu não gostei muito de São Luís, gente. Olha que coisa, né? São Luís hoje é uma terra de paixão, que eu amo São Luís. Minha filha nasceu em São Luís, minha esposa é de São Luís, Bela é de São Luís, a mãe dela é de São Luís. E eu tenho raízes em São Luís, local que me deu a oportunidade. Mas no início eu não gostei, não gostava de São Luís, tá? E aí eu tinha que descobrir uma forma de ficar em São Luís, porque, gente, eu ligava para minha mãe, não tô gostando, o bicho tá pegando aqui. E ela dizia, meu filho, aguenta aí é seu lugar, tal, aguenta. E aí surgiu, né, nada é por acaso, surgiu um mestrado na Universidade Federal do Maranhão. E eu vou fazer esse mestrado. E vou fazer esse mestrado não porque apenas pela educação, porque a educação sempre foi um grande valor na minha vida. Mas eu vou fazer esse mestrado porque eu tenho que ficar em São Luís, gente. Eu tenho que ficar em São Luís. Eu quero agradecer a todos os meus líderes, Vilaça, Marcelo Veiga, que me blindaram aí nesse período. E eu entrei nesse mestrado, fiquei nesse mestrado por 2 anos. E essa trajetória desses 2 anos do mestrado fizeram criar raízes em São Luís. Eu vou contar essa história depois para você. Mas antes, eu quero voltar um pouquinho antes. Você lembra da minha mãe? Minha mãe tinha até basicamente a terceira série, 4ª série do ensino da educação básica. E quando a gente chegou em Teresina, né, na nossa reunião ali de conselho, de comitê, minha mãe sempre foi muito estudiosa, muito inteligente, esforçada, nos ensinava muito sobre a educação. E ali naquela nossa reunião de familiar ali, a gente falou, mãe, por que a senhora não volta a estudar? Meu filho, mas voltar a estudar, isso não é para mim, mãe, que conversa é essa? Bora voltar a estudar. E aí minha mãe entrou no supletivo, né? No colégio em Teresina, colégio diocesano, supletivo à noite, né? Fazendo 2 anos em um, ia fazendo e fazendo até que ela conseguiu finalizar o ensino fundamental, até a 8ª série antigamente, hoje 9º ano, com muito esforço, com muita dedicação. Eu lembro quando ela terminou, e aí, meu filho, tá feliz? Tá satisfeito? Mãe, tô feliz demais. A senhora é um exemplo, parabéns, tal. Vamos fazer o ensino médio? Não, meu filho, veja bem, ensino médio não é para mim, ensino médio não sei o que lá, eu não consigo. Consegue, mãe. E aí ela entrou no ensino médio, fez o 1º ano, fez o 3º ano, fez o 2º, fez o 3º ano. E eu lembro quando ela terminou o 3º ano, concluiu o ensino médio, ela, meu filho, meus filhos estão satisfeitos? Mãe, demais, a senhora é um exemplo. Parabéns pela perseverança, parabéns por isso tudo, fico muito feliz. Que bom, meu filho. Bora para o ensino superior? Não, meu filho, isso aí não é para mim, não. Que negócio de ensino superior. Toda ela dizia, esse ano eu não passo, não. Esse ano eu não passo, não. E, para a honra e glória de Deus, no ano de final de 2016 para 2017, eu acredito que foi esse ano, final de 2016 para 2017, Teresina não viu uma festa tão grande que foi a festa da formatura da minha mãe. Minha mãe se formou em design de moda, né? Hoje é uma grande estilista, né? Já viajou para São Paulo, viajou para São Luís, já viajou de avião, já comprou seu carrinho, já bateu o carro, já comprou sua casa e hoje é design de moda, tá? Hoje não é somente Dona Graça costureira, Dona Graça com ensino superior, design de moda, já iniciando sua pós-graduação, porque ela é uma grande inspiradora. Um agente de inspiração para mim, na prática, no exemplo. Então, alguns admiram pessoas, e minha grande admiração, a pessoa com que eu mais admiro nessa vida é minha mãe. Por toda a trajetória, por toda a história. Mulheres inspiradoras como minha esposa, minha mãe, minha irmã, são as mulheres que me inspiram no dia a dia. Eu queria compartilhar essa história para você, porque nada na nossa vida vem fácil. Nada na nossa vida é de graça, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um ensinamento e tudo tem um aprendizado. O que você faz com aquilo que está acontecendo com você no dia a dia é o que vai realmente
dar os degraus para você ir para o próximo nível, para o próximo passo. Então, eu sou muito grato por todas essas circunstâncias, essas situações, esses desafios que aconteceram, porque nos blindaram, nos moldaram, para a gente estar aqui hoje fazendo um podcast, eu estar podendo contar e compartilhar essa história com vocês. Então, um pouquinho da minha vida em Teresina, já cheguei até São Luís, foi um pouquinho dessa história que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria compartilhar com minha filha, para um dia quando ela tiver mais, né, você vai lembrar disso mais no futuro, quando você estiver assistindo esse vídeo, você me entrevistando, porque nada na nossa vida é por acaso. Tudo precisa de um esforço, de uma dedicação. Como que eu aprendo? Como que eu respondo às dificuldades que acontecem no nosso dia a dia? Nãos, portas na cara, ser expulsos da sala de aula, ser expulso de uma casa, né? Não ter onde morar, ficar na casa de favor, ter dificuldades financeiras, de alimentação, tudo isso nos blinda, nos molda, que a gente pode, que é possível. Basta a gente querer se esforçar para isso. Bela. Papai, como você foi pro MIT? Como que eu fui pro MIT? Eu vou contar para ti como que papai foi pro MIT. Era mais ou menos o ano de 2014. E eu já estava morando em São Luís. Estava finalizando ali o meu programa de mestrado e estava buscando o próximo passo, né? Qual o meu próximo passo educacional? Nas participações financeiras que a empresa dá, a famosa PLR, eu tenho uma parcela da PLR que sempre eu dedico para educação. Curso, intercâmbio, graduação, pós-graduação, educação em outro local, enfim. Então, uma parcela da PLR que eu sempre dedico ali, uma participação nos resultados da empresa, sempre dedico para a parte educacional, porque é um valor de fato para mim. E aí, estava do ano de 2013 para o ano de 2014, e aí eu decidi, né, olhando, pesquisando sobre diretores, pessoas de sucesso na empresa onde eu trabalhava, eu fui olhar no LinkedIn. Você tem LinkedIn? LinkedIn é uma rede social empresarial, para negócios, para business, para quem trabalha, para quem quer procurar um trabalho, é uma rede social muito interessante para fazer conexões, network. Eu recomendo, e o LinkedIn naquele tempo, 2013, 2014, já tinha um grande valor. E eu fui atrás do LinkedIn para ver o que é que essas pessoas de sucesso na empresa onde eu trabalhava tinham em comum. E aí eu fui pegando vários currículos, vários perfis de pessoas de sucesso na empresa, e uma coisa que eu vi em comum, que educacionalmente falando, boa parte delas, ou a maioria delas, tinha MIT. Praticamente todas elas tinham passado pelo MIT. E depois dessa constatação, desse padrão comum a todas elas, eu falei, pronto, eu vou para o MIT. Decidi, vou para o MIT. Não sei como é que vai fazer, mas eu vou para o MIT. O inglês John to High, John to Rain, né? Um inglês muito básico, incipiente, curto, mas vou para o MIT. Minds, para que te quero? Minds, propaganda de graça aqui. Minds, estudei em Minds 6 meses ali para dar um up no meu inglês. E aí, decidi que queria ir para o MIT. Só que entre querer e ir, são duas coisas um pouco distantes, né? Diferentes. Até que chegou um professor na aula do mestrado, né? E eu quero agradecer muito esse professor, que foi um professor fundamental. Depois eu vou falar o nome dele, porque talvez alguns de vocês conheçam, eu vou falar logo. Agradeço ao Gerisval Pessoa, foi um dos meus professores do meu programa de mestrado. Ele chegou para dar uma aula no sábado de manhã, eis que chega, quando ele entra na sala de aula, eu já tinha essa decisão, eu vou para o MIT, vou descobrir como. Chega com uma caneca do MIT e coloca em cima da mesa. POC! Eu não prestei mais atenção na aula, eu só olhava para a caneca dele, porque eu já tinha na cabeça que eu ia para o MIT. E chega um professor com a caneca do MIT. Gente, nada é por acaso. E aí, no intervalo da aula, conheci ele ali, naquela aula do mestrado, falei, professor, eu queria lhe convidar para ir almoçar. Ele deve ter ficado desconfiado, pô, não chegou agora. Não, vamos almoçar, você vai almoçar comigo. E aí fomos almoçar no Mercado do Peixe em São Luís. Alô, Gerisval, um abraço para você, Gerisval. Fomos almoçar no Mercado do Peixe e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ele me deu o caminho das pedras para estudar no MIT, porque ele tinha feito um curso lá no MIT. E aí mandei e-mail para as várias pessoas que ele tinha recomendado, até que uma pessoa respondeu esse e-mail e me fez esse convite /proposta para eu ir fazer essa graduação no MIT, que foi uma bênção, que foi uma maravilha. Então, 6 meses estudando inglês, 6 meses ali terminando meu mestrado, meu artigo foi levado lá para o MIT,
Fiz a parte de gerenciamento de projetos complexos no MIT, gestão, criatividade e inovação. Então, foi um curso. Inclusive, quero agradecer também aos meus outros líderes, Felipe Asfora, que me liberou, me fez uma blindagem, né, inclusive no meu trabalho, né, empoderou Adriano Mansky para eu ir fazer esse curso no MIT, que foi transformador na minha vida, tá? Profissional, pessoal. E eu fui realizar esse curso no MIT, estudando com outros diretores da Boeing, da Globo. Brasileiro tinha eu e o diretor da Globo, outras pessoas de outros locais, né? E foi uma experiência ímpar, sensacional, que deu um up, né, na minha vida. Eu gosto de contar esse case, né? Porque depois que eu voltei, que eu terminei o mestrado, ali, coincidentemente ou não, obviamente nada é coincidência, né? Tudo tem um propósito, tem um porquê, tem um sentido. E aí eu comecei, né, me interessar por de ensinar alguma coisa para as outras pessoas, né? Até que me convidaram para fazer uma palestra. E aí, dentro de alguns meus amigos, poxa, tinha acabado de vir do MIT, sou do Piauí, e até que um amigo meu, Arthur Lucena, ele falou, pronto, uma palestra boa para ti, do Piauí ao MIT. E ficou, do Piauí ao MIT. Eu acho que eu já dei essa palestra muitas vezes, né, online, gravada, em educação, em encontros de engenharia, encontros outros na empresa. Então virou isso, né, do Piauí ao MIT. Então eu conto mais ou menos um pouco dessa trajetória, que foi assim, né, de querer, de buscar, de ver pessoas em comum de sucesso na minha versão. E educação é um valor, conseguir encontrar as pessoas certas, estar preparado e buscar construir essa trajetória. Então foi assim que o papai saiu do Piauí e foi para o MIT. Bela. Papai, é verdade que o senhor já teve dificuldade de falar? É verdade, papai já teve dificuldade de falar. Papai falava assim, todo Dadá, Dudu, falava tudo meio quebrado. Papai tinha dificuldade de falar, você sabia disso? É, desse jeito. Eu vou contar essa história pra ti, tá? Papai, quando era pequeno, papai tinha uma dificuldade na língua, de falar, de verbalizar, de falar as coisas, né? E eu cresci, né, com essa dificuldade de falar. De vez em quando, depois agora que vocês estão sabendo disso, vocês podem perceber que eu tenho alguns tiques, ou algum travamento lingual, ou alguma coisa, né, de oratória, ou alguma outra dificuldade. E, de fato, né, desde a minha infância eu tive essa dificuldade de falar, não vou dizer que eu tive algum nível de gagueira, mas eu tive dificuldade de dicção, de fala, e isso muitas vezes me fez ficar à margem, isso muitas vezes me fez ficar distante, isso muitas vezes me fez ficar... de abrir mão do meu protagonismo, de ter voz, né, diante de algumas situações, diante de alguns desafios. E graças a meus pais, graças a Deus, ao ambiente onde eu estava, eu fui colocado em algumas situações, em algumas circunstâncias que me ensinaram a vencer essa dificuldade. Primeiro, o ambiente foi da feira. Então, desde o início, né, desde muito criança, me lembro, 6, 7 anos, eu já ia para a feira com meu pai. E na feira você tem o quê? Que vender. Na feira você vende. E vende mais quem fala mais, quem se comunica mais, quem chama mais atenção, quem se oferece. E o pai me ensinou muitas coisas, né? Meu pai é um pouco mais tímido, isso é verdade. Minha mãe é um pouco mais expansiva. E pegando um pouquinho da mescla dos dois, eu fui desenvolvendo ali uma aptidão para venda, um sorriso para venda, um olhar receptivo, um olhar atento, aonde o cliente está olhando, onde ele está olhando, aquilo que eu ofereço, de colocar os melhores produtos ali na frente, na prateleira, para que as pessoas chamem a atenção, de fazer a jornada do usuário. Então, eu saía, né? Onde que as pessoas vêm? Geralmente o fluxo de pessoas é da direita para a esquerda. Vou fazer esse fluxo das pessoas, o que é que elas veem quando ela passa na nossa banca na feira? Então, eu colocava as melhores frutas, verduras naquela posição. E eu fui desenvolvendo essas estratégias, esses métodos, né, de venda, de comunicação, que me ajudaram muito na dicção. Porque feira e venda é repetição, é treino. Venda é erro, acerto. Erro é acerto, repetição. Erro, acerto, repetição. E algumas técnicas, né, até algumas piadas, né, eu fui aprendendo na feira. Piadas no sentido de chamar atenção,
Enfim, agora não veio a cabeça aqui nenhuma piada, mas tem algumas piadas, se eu lembrar aqui, eu falo aqui ao longo da trajetória, que me ajudaram muito, inclusive, a desenvolver esse senso de humor que o ambiente de feira nos proporciona, né? Um ambiente de feira é um ambiente alegre, divertido, né? Que vendedores querem chamar a atenção do cliente ao todo tempo. E como isso foi importante para mim, para eu me posicionar, começar a falar, começar a ter uma dicção melhor, né? Treinar, repetir, sem saber que aquilo poderia me ajudar com esse meu problema de voz, né? Com o meu problema da gagueira, da dificuldade de dicção. Outro elemento, isso foi um elemento fundamental. Outro elemento fundamental que eu posso compartilhar com vocês, com Bela, com mamãe, com todo mundo, na igreja. Na igreja eu fiz muita peça, muito apresentações teatrais. Então, desde pré-adolescente, criança, eu participava de apresentações na igreja. Algumas no início não falavam, ou então falava no coro e cantava com todo mundo junto. E depois, de repente, eu comecei, né, com, não sei qual veio primeiro, se foi a feira, se foi a igreja, que um ajudou o outro, mas eu comecei a entrar no grupo de teatro. E comecei a fazer uma apresentação, comecei a fazer uma peça de teatro, tinha que decorar um texto, falava, tentava falar de uma forma diferente. Muitas vezes esquecia a fala, tinha que improvisar, então fui desenvolvendo, além da feira também na igreja, um improviso natural, muitas peças de teatro. Então o teatro e a igreja me ajudaram demais, me ajudaram bastante. Anos depois, né, já entendendo, né, fazendo ali terapia, coaching, né, eu entendi que aquilo ali era ainda um gigante que eu precisava continuar vencendo. Né? A fala, o posicionamento, a oratória. E aí eu lembro que quando eu entendi isso, né? Já morava em São Luís, entendi isso, eu fui procurar ajuda. Embora já tivesse elementos para me comunicar, né? Já trabalhava, já tinha sido líder, era engenheiro da empresa, era líder, né? Nos ambientes onde estava, mas eu sabia que ali tinha um gigante que eu precisava vencer. E ali foi um ressignificar na minha, né, a partir desse diagnóstico do coach, foi me ajudar a procurar ajuda, né? E eu lembro, e até hoje, né, praticamente todo ano eu faço um curso de oratória. Israel, é para melhorar? Também, mas é para não voltar, não regredir. Então eu faço curso de oratória, eu lembrando no tempo, né? Procurei um curso de oratória, então vários, Bomba Cultura, Escola de Oratória em São Luís, tem várias escola de oratória online da Paula, né, que é online, do meu amigo Rubens, hoje moro em Curitiba. Então fiz vários cursos de oratória, todo ano eu tento buscar fazer um curso de oratória, e eu lembro que no tempo também eu fiz um curso de Instagram. Olha aqui como uma coisa leva a outra. Fiz um curso de Instagram, um curso de vendas, porque comunicação, Instagram, vendas, você vai precisar exercitar o tempo todo. Eu lembro que na aula de Instagram, o desafio que o professor passava pra gente, vocês vão precisar agora abrir a câmera do Instagram e primeiro postar uma foto com alguma mensagem. Depois agora vocês vão ter que falar. E aí no início era falar, olhando, né, apresentando algum horizonte sem você aparecer. E a terceiro grau, né, o nível maior agora é você aparecendo, olhando pro Instagram e falando. E eu olhando pro Instagram, né, se eu for olhar meus vídeos lá de trás, nossa, gente, é um desafio, mas eu tive que me vencer ali, né? Me posicionar e vencer. E toda vez que eu falo aqui, agora, no Fluent Cast aqui com vocês, no outro programa que a gente tem, o Diariamente, eu estou me desafiando. Eu estou vencendo os gigantes que tem comigo, né, com relação à voz, posicionamento, oratória, e estou colocando minha cara a tapa para eu aprender, para eu evoluir, para isso ser realmente um gigante vencido. Então, quando eu estou aqui me posicionando, né, é porque é uma decisão, é intencional. Né? Vocês veem que eu falo aqui sem roteiro atualmente, né? Embora tenha um script mínimo em tópicos, mas falo aqui de peito aberto. Posso errar? Posso. Mas a chance de eu evoluir, depois que eu assisto tudo isso que eu estou falando para vocês, me diagnostico, eu faço, poxa, eu preciso evoluir nisso, eu preciso evoluir tirando esse tique, tirando essa fala aqui, porque eu percebo onde é que eu preciso ajustar. Então, tive essa dificuldade, sim, desde criança, na oratória, na fala, mas que me despertou e me elevou em vários elementos, na feira, na igreja, no trabalho, devido a entender isso, como isso foi importante e atacar no local correto, naquilo que estava me tirando do jogo, nesse gigante que eu tive que vencer. Então, basicamente é isso, né? Espero que de alguma forma isso pode ter tocado você também, de entender qual é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que você precisa derrotar, qual gigante você precisa vencer, tá? Então, um pouco dessa história que eu conto para você e conto para ti, Bela.
Papai, como se começa a falar de gestão e maçã? Gestão e inovação? Entendi. Papai começou a falar de gestão e inovação, era mais ou menos no ano de 2016 para o ano 2017. E eu trabalhava numa área, né, da empresa que eu trabalho, numa área muito projetizada, né, numa área de projetos, né, com início, meio e fim, com todas as coisas cascateadas, né, uma coisa primeiro para depois a outra acontecer, para depois outra, para depois outra. E aí, nesse propósito, nesse interim, fui desafiado a ter trabalhar em outra área, recebi um novo desafio, busquei e recebi esse novo desafio, né, que é trabalhar numa área de manutenção. E aí, nessa área de manutenção, eu me deparei com um outro estilo de trabalho, né? Vim da vida toda trabalhando com projetos. Antes, lá na Ambev, trabalhava, né, na área de manutenção, mas foi 1 ano, depois 7 anos na área de projetos e depois voltei para a área de manutenção. Então, eu tive que reaprender alguns elementos, alguns termos, e até então, na área de projetos, né, muito na gestão tradicional de projetos, né, PMI, PMP, né, eu tenho uma certificação PMP na área de projetos, muito importante, muito valioso, muito especial, inclusive, né? Um grande desafio também conseguir essa certificação, entender um pouco mais sobre o projeto. Mas quando eu migrei para a área de manutenção, eu descobri um mundo novo de oportunidades, inclusive de novas formas de gestão. E aí eu tenho várias pessoas que são referências para mim, né? Thiago Lim, um abraço, meu amigo. Você é uma das grandes referências que eu tenho de mentalidade, de gestão. José Raimundo Júnior, Davidson Araújo, várias outras pessoas que são inspiração para mim da forma de gestão ágil, de inovação. O ambiente estava fértil naquele momento, então eu olhava para Júnior, para outras pessoas. Essas pessoas são especiais, essas pessoas eu vou buscar sobre isso. E aí comecei a estudar YouTube para que te quero, YouTube para que te quero. E comecei a estudar muito sobre isso, né? Assisti muitos vídeos, Eva, tá? Um abraço para todo mundo que eu estou citando aqui, gente, de graça, porque vocês são inspiração para mim. Rodrigo Lang, enfim, várias outras pessoas aí que eu posso estar esquecendo, mas depois eu mando a mensagem. Você também foi lembrado. Mas pessoas especiais com uma forma de gestão diferente. Forma de acompanhamento, gestão e inovação de uma forma diferenciada. E foi naquele mesmo momento onde eu comecei a me posicionar, Instagram, vendas, oratória, com aprender sobre gestão e inovação. Então, aquilo que eu estava aprendendo, eu comecei a me posicionar dessa forma. Então, eu aprendi algo sobre inovação e gestão e me posicionava sobre aquilo. Aprendi algo sobre gestão ágil, falava sobre isso. Surgiu um processo para ser professor de gestão ágil, metodologias, eu estava ali, né, aprendendo sobre aquilo. Então, foi muito intencional. Foi muito de estar no momento falando sobre vendas, oratória, me posicionando no Instagram, com aprender sobre isso. Então, a partir de uma admiração de pessoas, de profissionais que eu via que era ali, o mundo era naquela linha. O mundo tradicional, onde a gente planejava um mundo pelos próximos 20 anos, a gente estava vivendo um momento VUCA, exponencial, onde as mudanças estavam e estão acontecendo de forma muito acelerada. Então, a mentalidade de inovação, a mentalidade ágil era aquilo que eu precisava naquele momento, é aquilo que eu desenvolvo hoje, é aquilo que eu ensino para você, nos exemplos, no diariamente, no FluentCast, porque é a forma que a gente ajusta a nossa mente para o mundo que a gente vive hoje, com esse pegar de inovação, com essa pegada ágil, com essa pegada de inovação, que vai nos fazer sobreviver. Então, eu comecei a falar sobre gestão e inovação muito nesse contexto, de estar estudando sobre oratória, de posicionamento, de estar admirando pessoas e profissionais a qual eu admirava, a qual eu vou trabalhar, estudar para ter conversa, ter repertório para falar com essas pessoas. Então, foi basicamente assim que eu comecei a falar, aprender e entender sobre gestão e inovação. Papai, qual é o tema do seu próximo livro? Papai está escrevendo o próximo livro, você sabia? No primeiro, você lembra qual era o título do meu primeiro livro? Era Fluência em Inovação. Fluência em Inovação. E eu já tenho um segundo livro, você sabia? Papai está escrevendo o segundo livro com muito carinho, com muita dedicação. E papai vai fazer uma dedicatória para você. Assim, ó. Bela do Pai. Você merece esse livro e papai vai lhe dar de presente para quando você for maior, você ler esse livro com muito carinho. Como é que papai vai escrever? Ó. Muito carinho, e aí você vai lembrar de tudo, papai.
Eu vou falar para você qual é o próximo livro. Ó, o nome do próximo livro, olha para mim. O nome do próximo livro fala assim, pessoal, o nome do livro do papai é Fluência em Agilidade na Prática. Fala, Fluência, ali tá. Fluência em Agilidade na Prática. Eu vou contar essa história para você. Então, eu estou escrevendo meu próximo livro, né? Eu contei para vocês agora que o primeiro livro chama-se Fluência em Inovação, um livro muito especial que eu tive o prazer, o privilégio de lançar ele lá no Vale do Silício, berço da inovação mundial. Lancei esse livro lá, não está 100% pronto. Eu ensino esse livro muitas coisas sobre como eu usei a inovação no meu dia a dia, como que eu fiz essa curva de aprendizado da inovação, como eu aplico inovação dentro do meu ambiente de trabalho, como que eu desenho grupos de trabalho, eu conto alguns cases de inovação em empresas muito famosas, como Uber, EasyTaxi, como, enfim, vários cases de várias empresas. Eu conto nesse livro também. Eu faço um capítulo de como a gente coloca isso na prática e tem um capítulo muito especial que eu conto para a gente começar sem estar 100% pronto. É um capítulo do livro só falando sobre isso. E esse livro eu lancei sem ele estar 100% pronto. Mas um livro, mesmo não estando 100% pronto, eu gosto de contar esse case, porque eu recebi esse livro, gente, um dia antes de ir para os Estados Unidos. E eu estava com data agendada de lançar esse livro lá nos Estados Unidos e eu recebi o livro, minhas 20 primeiras cópias, né? A versão quentinha do forno lá na gráfica, um dia antes de ir para os Estados Unidos. E escrevi esse livro 2 semanas antes, terminei de escrever o livro 2 semanas antes de ir para os Estados Unidos e eu já estava com data agendada de ir para os Estados Unidos. Então, esse livro é uma prova que, primeiro, para a gente vencer a síndrome do impostor que às vezes tem na gente. Outra, vencer a síndrome de estudante, que a gente quer deixar tudo para a última hora. E outro é não esperar estar pronto para a gente se comprometer com aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu me comprometi, né? Foi arriscado, foi assim, ó. Mas foi providência de Deus. Eu consegui lançar esse livro nos Estados Unidos, que foi um momento ímpar, aquele momento da minha vida, né? Quando eu estiver velhinho lá contando essa história, lá, o lançamento desse livro nos Estados Unidos vai ter um capítulo especial sobre isso, porque eu conto minha história também, pouco do que eu estou contando aqui para vocês, eu conto até com mais detalhes no livro também, para você saber até mais elementos do que esse. E aí, eu estou começando agora a lançar meu segundo livro, começando a escrever meu segundo livro. Já fiz o mapa mental, já estou ali nos rascunhos e esse ano 2023 eu vou lançar esse segundo livro. E é uma série Fluência. Então, o primeiro livro foi Fluência em Inovação e agora eu estou escrevendo o livro Fluência em Agilidade na Prática. Não é teoria furada, na prática. Eu trabalho numa empresa tradicional, você pode aplicar agilidade. Eu trabalho numa empresa, numa startup, eu posso aplicar agilidade. Eu trabalho numa empresa pública, eu posso aplicar startup. Eu sou empreendedor, eu tenho minha própria empresa, eu posso aplicar metodologias ágeis. Então, eu vou explicar para vocês na prática, com cards, com templates, com figuras, com imagens, com vídeos, nesse livro que eu vou estar lançando esse ano. Não tenho data ainda, estou procurando o melhor momento, data, local, para eu lançar esse livro, mas fica aí já com isso na sua cabeça e fala logo para mim. Quando eu lançar esse livro, você quer participar do grupo seleto, do lançamento quentinho desse livro? Via de regra, quando a gente lança um livro, a gente lança uma versão demo, uma demonstrativo, né? E eu fiz isso no meu livro anterior, eu mando esse demo para algumas pessoas. Dá uma folhada ali, vê o que é que acha. Tá no rumo? Tá no sentido certo? E colho os feedbacks e aí ajusto isso e mando para a editora, para a gráfica. E aí, me fala aí se você quer receber essa versão demo quando eu já estiver no avanço, um pouquinho mais avançado no livro. Fala aí, coloca aí, hashtag eu quero receber a versão demo do livro. Bota aí, hashtag eu quero. Coloca aí nos comentários, hashtag eu quero. Coloca aí que eu vou saber e já vou guardar seu nome aqui para quando tiver o livro, eu mandar ele para você, tá? Então, estou escrevendo esse livro e eu tenho certeza que esse livro vai ser muito especial para você, para minha família e para você, Bela, também. Esse livro vai ser muito especial, tá bom? Papai, como você conheceu minha mãe? Como eu conheci sua mamãe? Você quer saber? Você acha que eu conheci minha mãe tem tempo? Ou foi um dia desse? Tempo. Tem tempo, né? Tem um tempinho já que papai conheceu mamãe. Papai conheceu mamãe faz um tempinho já, tá, Bela? Faz um tempinho. Ali foi meados do ano 2014 e eu falo que nada é por acaso.
Eu fiz um mestrado no mesmo local que minha esposa fez o mestrado, na Universidade Federal do Maranhão. Eu na área de engenharia, ela na área de odontologia, né, na área da saúde. E eu lembro que no ano 2014 eu decidi, já estava morando há alguns anos, já estava 3 anos em São Luís, e toda vez quando tinha um feriado muito longo, prolongado, eu ia para Teresina, para reencontrar minha família, para reencontrar as pessoas, meus amigos, etc. E quando foi no ano 2014, eu decidi o seguinte: nesse feriado de carnaval do ano 2014, eu não vou para Teresina, eu vou criar raízes aqui em São Luís. Eu vou para o retiro da igreja em São Luís. E decidi, estava frequentando uma igreja no tempo, e decidi, no retiro de carnaval eu vou para essa igreja. Sem conhecer muita gente, pouquíssimas pessoas ou quase ninguém, mas decidi ir. Lembro que eu falei para minha mãe: mãe, meu filho não vai vir para Teresina, mas a gente tá te esperando. Eu: não, mãe, esse ano eu vou ficar aqui. E vou no outro feriado, mas esse eu vou ficar aqui. E lá nesse feriado, papo vai, papo vem, conversa para lá, conversa para cá, a gente se conhece outras pessoas. E aí eu lembro que tinha uma roda de conversa, não lembro, uma oficina de violão. E eu já tinha feito violão lá atrás, aulas de violão na minha infância, papapá, papapá. E eu já estava olhando para essa pessoa de uma forma especial. Quem é essa daqui que passa para lá, passa para cá? Camila. Descobri, Camila Simas. E aí descobri que ela se inscreveu no curso de violão. Bela, se inscreveu no curso de violão. E aí eu não sou um exímio tocador de violão, mas sei as notas. Eu vou me inscrever no workshop de violão também. E me inscrevi no workshop de violão, e lá a gente ali começou a se conhecer, trocar piadas, conversar, papapá, papo vai, papo vem, e desenvolvi uma amizade de retiro com essa pessoa, né? Com a sua mamãe, Bela, com a digníssima Camila. E ali descobri que ela também estava fazendo mestrado, né, na mesma instituição. Então nada é por acaso, viu, gente? Nada é por acaso, não. Entenda os sinais, tá? Essa intimidade com Deus vai fazer você entender os sinais. E aí entendo os sinais. E aí já estava terminando o meu programa do meu mestrado, já estava próximo a ir para o MIT, inclusive. E aí eu lembro que apresentei a dissertação do mestrado. E aí eis que, eu descobri depois, tá? Eis que quem que está organizando junto com os amigos ali a pizza de comemoração, ela organizando a pizza de comemoração para o meu mestrado. Minha mãe, ela vai me puxar a orelha porque eu estou contando essa história, Bela. Mas tem que falar, gente, tem que falar. Então ela ajudou ali a organizar a pizza com os amigos ali, tal. Não, vamos celebrar que o mestrado é uma vez na vida, e que bom que você organizou isso, porque foi fundamental, tá? E ali começamos a conhecer mais, nos organizar, papapá, papo vai, papo vem, vai Israel para o MIT, nos Estados Unidos, em 2014. E eu tava com isso tanto na cabeça, tá? Eu falo isso, tá? Porque eu tava conversando com ela, tava com isso tanto na cabeça. Eis que eu nos Estados Unidos... Gente, olha que conversa, olha que história. Eu nos Estados Unidos, lá, no polo do MIT, ali em Massachusetts, Cambridge, né? MIT de um lado, Harvard do outro. Então, um polo educacional altíssimo. Vou dormir e eis que é a pessoa que eu sonho. Chuta aí, a pessoa com quem eu sonho. Com Camila. E eu sonhei pedindo ela em namoro. Sonhei pedindo ela em namoro na praia, tocando violão. Lá, porque foi aula de violão lá do retiro. Pedindo ela em namoro em São Luís, na praia. Que coisa, gente! E aí, né, fui contar para ela sobre esse case, né? Fui contar para ela, contei, estava nos Estados Unidos, abre a telinha do Facebook Messenger. Olá, tudo bem? Vi que ela estava online, puxei assunto e foi conversa dentro, domingo de madrugada, avançando até muitas horas. E foi assim, basicamente, que eu conheci sua mãe. Quando eu voltei, chamei ela para sair, começamos a nos conversar. Eis que eu faço uma surpresa para ela, um coração na praia. No tempo eu não tinha violão, mas eu tinha um ukulele, um violãozinho pequenininho, um ukulelezinho. Aprendi uma música para pedir ela em namoro. Então cheguei lá, o violãozinho já estava lá, ela viu aquele negócio, aquele movimento, cantei a música e pedi ela em namoro. E cá estamos, né? Depois de menos de um ano depois, noivado, depois de menos de um ano depois,
fomos nos casar e nos casamos em Israel. Hashtag Israel em Israel. Nos casamos lá na Igreja Batista de Nazaré, em Israel. Um momento muito especial, ímpar. Então foi assim que eu conheci a Digníssima. Um beijo, meu amor. É bom que está gravado, vai ficar para a posteridade. Eu contar essa história e toda vez que tiver dúvida de como foi essa história, foi assim que foi a história. Depois ela pode contar até a versão dela, tá? Eu contei aqui de versão, né, um pouco mais animada, fantasiada, tá? Mas foi esses capítulos, sim. Foi assim que eu conheci sua mãe, tá, Bela? Papai, quando eu vou ter uma irmãzinha? O quê? Não entendi essa pergunta. Quando eu vou ter uma irmãzinha? Quem foi que te pediu para fazer essa pergunta para mim? Ela. Ela é quem? Ela. Ela quem? Ela. Eu não sei quem é ela. Aponta para quem é. Quem que pediu para fazer essa pergunta? Mamãe. Ah, foi mamãe, foi. Ei, mas vem cá. Tu quer uma irmãzinha, quer? Uhum. Por quê? Eu quero Você quer fazer o que com ela? brincar. Brincar, mas você vai ensinar ela também? Vai ensinar as coisas para ela? Desenhar? Vai ensinar ela a desenhar? Você vai ensinar ela a correr das cutias? Vai? Você vai ensinar ela a subir no escorregador? Vai? Mas eu não sei nem todo mundo. Você não vai ensinar Nem ela? a irmãzinha. Você não vai ensinar a irmãzinha? Mas ninguém sabe. Mas você sabe, pode ensinar. Não sabe? Eu acho que você sabe, porque eu já vi você subindo no escorregador e correndo da cutia. Eu já vi. Mas eu caí de bumbum no chão. Sério? Mas vem cá, tu prefere uma irmãzinha ou um irmãozinho? Uma irmã. Um irmão, né? Uma irmã. Um irmãozinho, né? Uma irmã. Mas por que uma irmã? Irmã. Você gosta mais de meninas? Volta aqui, menina! Então, eu não sei quando é que a gente vai ter, mas é planos, né? Plano da gente como casal. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, vem de Deus. Mas a gente está buscando isso, trabalhando ativamente, né? Nesse propósito, nesse projeto, e espero que seja da vontade de Deus, que aconteça da melhor forma possível, que seja logo sendo menina, sendo menino, que seja para a glória de Deus, Deus nos dê sabedoria para educar, ensinar, mas a gente está trabalhando nessa missão, tá? Quando veio Bela, tá, Bela? Quando veio você, eu pensava que era o Isaac, e a mamãe já sabia que era Isabela. E hoje eu dou graças a Deus que foi a Bela do pai. O segundo eu queria assim um menino, né, até para equilibrar a balança comercial, aí a balança educacional, financeira, residencial, domiciliar. Mas o que vier vai ser para honra e glória de Deus também, tá bom? Ela acha que talvez no futuro aí, que se a gente for ter o segundo, vai ser menina também. Mas eu já imagino que pode ser um menino, tá? Vamos esperar aí as próximas notícias para saber como que vai ser, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente está chegando ao final do nosso FluenteCast. Que episódio interessante. Bela me entrevistou super bem, eu estou muito feliz e eu já quero pedir de antemão para você, caso, né, você ainda não esteja inscrito nesse canal, vou pedir aqui para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho para todos os vídeos aqui do Diariamente, todos os vídeos você receber em primeira mão e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá? É um grande prazer, um grande privilégio. E aí nós estamos chegando realmente ao final do nosso FluenteCast, onde Bela do pai, minha filha, me entrevistou e eu estou muito feliz com isso. Assim, papai, muito obrigada por essa entrevista. Papai, muito obrigada por essa entrevista. Você gostou? Sim. Eu também gostei muito. Bate aqui. Bate aqui. Yes! Gente, agora a Bela do pai tem um recado para vocês. Fala aí, Bela, qual o recado que você quer falar para nós outros? Venham aqui no FluenteCast. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo E se inscreva no canal. Um recado muito especial. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, manda um beijo para todo mundo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. E ela já tá indo embora, e eu também já tô indo embora. E valeu, pessoal. Tchau!